Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma aula. Hoje o nosso tema revoluções na Europa. Então vamos entender aí, como diria Eric Hobsbawm, a era das revoluções. E quando a gente fala em revolução, já é o termo, já representa uma grande transformação. A palavra revolução, ela já traz para nós o significado de uma grande transformação. Seja ela política, econômica, social, religiosa, revolução é uma grande transformação. É que o termo acabou pegando mais a ideia voltada mais para a ideia comunista, né? Revolução russa, revolução cubana. Mas na verdade o termo revolução nós utilizamos para grandes transformações em vários momentos da história, não somente para as revoluções comunistas, ou seja, quando tinha um modelo capitalista, nós temos uma revolução, uma luta armada, uma guerrilha, seja em Cuba ou, enfim, seja na base de uma grande transformação como foi na Rússia, né, com os bolcheviques, mas nós temos o termo revolução como uma grande transformação. Não por acaso, um dos nossos temas de hoje também é revolução industrial, ou seja, houve uma transformação nos meios de produção. É isso que nós vamos trazer, ok? Vamos lá, pô, um bom estudo para todos nós aí. Embarque nessa, galerinha, vamos lá. Primeiro, então, Europa no século XVIII e XIX, Revolução Industrial, Liberalismo, Revolução Francesa e Iluminismo. Professor, dá para falar que o Iluminismo também é uma revolução? Olha, as ideias iluministas, elas trouxeram a base para grandes revoluções. Do Iluminismo sai o famoso trinome liberdade, igualdade e fraternidade. Não são as ideias utilizadas para a Revolução Francesa? Exatamente. Então, do iluminismo saem as bases das revoluções. Da ideia da liberdade, as ondas revolucionárias do século XVIII, do século XIX, né, 1830, 1848 na França, a ideia da liberdade. São várias revoluções, não somente a Revolução Francesa. Tanto que alguns chamam de Segunda Revolução, Terceira Revolução Francesa. Ok? Revoluções na Europa. O século XVIII, vamos acompanhar aqui comigo aqui esse slide, ficou conhecido como século das luzes. Ah, vamos ver se vocês estão espertos aí. Qual que é o significado da ideia de luzes? É a ideia do iluminismo, pois as ideias iluministas promovidas na Europa por filósofos se espalharam pelo mundo e inspiraram revoluções como a Revolução Francesa, em 1789, não somente, hein, galera? Não somente. Até no Brasil nós temos, em 1789, um movimento de alta inspiração iluminista, que é a Inconfidência Mineira. E não por acaso, até hoje a bandeira do estado de Minas Gerais, o triângulo, liberta, ai, quai também, uma coisa próxima a isso, né? Liberdade antes tarde que nunca, seria mais ou menos em latim, né, a expressão. Mas ela está se utilizando, liberdade, antes tarde, a ideia da liberdade, mas o triângulo é a ideia do trinome liberdade, igualdade, fraternidade. Foi o último século da Idade Moderna e o primeiro da Idade Contemporânea. Século XIX. O século XIX testemunhou o crescimento da influência do Império Britânico, Russo, Alemão, Japonês e dos Estados Unidos, estimulando conflitos militares, mas também avanços científicos de exploração. Nós temos o imperialismo e a unificação da Itália e da Alemanha. Então nós podemos pegar o século XIX com duas ideias, né? Pegamos aqui, podemos destrinchar o século XIX, nós temos uma forte influência comercial. Opa, não tem acento aqui. Comercial inglesa no mundo, mas no Brasil também. Vamos lá. Independência do Brasil, 1822. Ah, Portugal só aceita se pagar a indenização. Da onde sai dinheiro? O Brasil ainda não tinha. Dom João voltou, como diz o outro, para Portugal, levou todo o ouro, tudo que tinha de riqueza para Portugal. Da onde que o Brasil vai pagar 3 milhões de libras esterlinas? Primeira dívida externa, Inglaterra.
E, claro, acordos comerciais. Quem que vai trazer Dom João VI, fugido da Europa em 1808, depois daquele bloqueio continental da Inglaterra lá, enfim, da Rússia contra a Inglaterra? Quem que vai trazer Dom João VI com a biblioteca, com não sei o que, de Portugal para o Brasil? Inglaterra. É a força marítima do século XIX, já desbancando. Pra vocês terem ideia da força. Napoleão, melhor exército, como diz o outro, terrestre. Por que que ele vai tentar o bloqueio continental? Porque não consegue derrotar a Inglaterra pelo mar. Então, pra vocês terem uma ideia. Força comercial marítima inglesa. Só que daí, né, nós temos lá... Não se tem uma data exata da Revolução Industrial, porque não existe um cara tirando uma fotografia como diz o outro, a primeira fábrica nasceu em tal dia. Não existe isso. Temos um contexto. Colocamos a Revolução Industrial entre 1780 e 1820. Já vi estudos, Eric Hobsbawm gosta de trabalhar mais com essa data. Enfim, né? Ou virando ali o século 17 do 18 com 19, né? Desculpe, a Revolução Industrial, ali 1800, 1801. Então, entre 1780 e 1820 fica claro que está acontecendo uma grande transformação na Inglaterra, né? Enfim, com aquelas fumaças, poluição, mudando toda a paisagem de Londres. As pessoas estão vendo que está acontecendo alguma coisa assim em 20, 30 anos, de uma forma assim vertiginosa, né? Então, assim, é um período, né? Mas depois da Revolução Industrial, que é a pioneira a Inglaterra, já começam a surgir em outros países o que nós chamamos também de Revolução Industrial, ou a segunda fase da Revolução Industrial, que entra, né, a Rússia, a Alemanha, o Japão, os Estados Unidos, também com o processo de Revolução Industrial. Nossa, os Estados Unidos, como diz o outro ali, aquelas principais cidades, também com alto índice de desenvolvimento industrial. Estimulando conflitos militares, mas também avanços científicos e de exploração. O imperialismo também do século XIX e a unificação da Itália e Alemanha. Como assim, professor? Não tinha uma Itália e uma Alemanha? Não. Haviam, por exemplo, na Alemanha, desde o século XVI, quase mais de 30 reinos independentes. Na Itália, entre 8 a 12 reinos independentes, dependendo do período, algumas alianças, né, entre as coroas. Nós temos o reino de Piemonte mais forte, no reino do lado alemão, o reino da Prússia, um reino mais forte, para vocês terem uma ideia, mas não havia ainda uma Alemanha única e uma Itália. Dá para se dizer que em ideia de Estado, o Brasil tem mais idade do que a Itália e a Alemanha, porque o Brasil é de 1822. Para vocês terem uma ideia de Estado-nação, né, construção de um país, Estado-nação, o Brasil teria mais idade. A Itália e a Alemanha, 1861, 1871. O século XIX também foi palco de duas grandes revoluções. Revolução Francesa, 1789, e a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, deixamos bem forte para vocês ali aquele período que não tem uma data e tudo mais. Ambas revoluções, tão diferentes, impactaram diretamente na sociedade europeia e no mundo, trazendo transformações sociais, político e econômico em várias regiões. A Revolução Industrial, do campo econômico, tanto quanto a Revolução Francesa, podemos dizer que tem forte influência iluminista. Mas como, professor? Como que a Revolução Industrial pode ter alguma ligação com o iluminismo? Porque o ápice, a origem, desculpe, o ápice não, a origem, né, o epicentro da Revolução Industrial, baseado na Inglaterra, está vinculado diretamente com a ideia do liberalismo, da liberdade de Adam Smith, a liberdade econômica do livro da Riqueza das Nações, a mão invisível. A origem está vinculada diretamente. Então podemos dizer sim que o início da Revolução Industrial, o germe do capitalismo moderno no século XIX está vinculado com o iluminismo. E vai ter que ter quebra da Bolsa de Valores em 1929 ainda, como diz o outro, para acontecer aquela... para todo mundo falar, opa, essa ideia de liberar, será que funciona mesmo? Oh, e aí? E agora, quando acontece uma crise mundial, como é que a gente resolve com o liberalismo? Não, vamos chamar o presidente. Ô, presidente! Daí, quando aperta, a corda aperta, aí chama o Estado, né? É mais ou menos assim, né? Aí vem o Roosevelt, né?
com aqueles planos e tudo mais, né, com intervencionismo, quando viram que o liberalismo não era tudo aquilo também, como diz o outro. Ou seja, para vocês terem uma ideia que demorou 100 e poucos anos para cair a ficha, como diz o outro, que o liberalismo não era infinito, como diz o outro. Ele tinha ali os seus pontos fracos e na quebra da Bolsa de Valor de Nova York caiu uma crise mundial com isso daí. Cercamentos da pré-revolução industrial. Então nós temos na origem da revolução industrial, para funcionar as condições necessárias para que aconteça a revolução industrial na Inglaterra, temos que ter matéria-prima. Por que acontece na Inglaterra? Tem uma frase bem famosa do Eric Hobsbawm, né? Olha, poderia acontecer na França, poderia ter acontecido na Alemanha. Por que foi acontecer na Inglaterra a revolução industrial? Pode ser qualquer motivo, tecnológico que não. A França tinha tecnologia. Ah, mas é a famosa máquina do James Watt. Diz que era extremamente primitiva aquilo lá. E que tinha máquinas muito mais avançadas na Alemanha, inclusive. Eu já li livros do Eric Hobsbawm, a Era das Revoluções, falando sobre essa proposta. Você tem uma ideia. Tá, então por que aconteceu na Inglaterra? Porque tem um governo com espírito voltado para o comércio, que não está mais ligado ao mercantilismo. Vocês viram a revolução, nas aulas passadas, as revoluções inglesas, a puritana e a gloriosa, né, que criaram um governo parlamentarista voltado com ideias comerciais, voltados com ideias para expandir o poder inglês para as colônias. Então você tem um governo, uma política voltada para desenvolver uma economia industrial. Você tem matéria-prima, diz que a Inglaterra tinha grandes reservas de carvão mineral. O carvão mineral ainda era a grande fonte de energia dessa máquina do James Watt, aí, da máquina a vapor. Você tem uma condição geográfica, a Inglaterra tem uma ideia de uma liberdade comercial marítima, ela é puxa vida, está ligada com o oceano. E isso aí favorece, não atrapalha como outros países que está vinculado ao continente europeu, como a França e a Alemanha. Você tem na Inglaterra uma frota naval preparada para exportar e importar matéria-prima e produto industrializado. Você tem que ter transporte. Então você tem toda uma condição. Você tem, o que agora entra nesse slide daqui, os chamadas matéria-prima. Você tem um exército de desempregados passando fome em Londres que vai aceitar, como diz o outro, trabalhar 16 horas por dia no início da Revolução Industrial, porque ainda não tem ainda direitos trabalhistas, não existe nada, por causa dos cercamentos. O que é o cercamento, professor? Embarque nessa aqui. Política dos cercamentos de terra foi fruto do contexto comercial no século XVIII na Inglaterra. Consistia na transformação das terras comuns aos senhores e servos, provenientes da antiga relação feudo-vassálica, em pastos para ovelhas. A lã, junto com o carvão e o ferro, um dos pilares da expansão comercial inglesa. Está bem no ponto que o professor Roberto explicou para vocês. Então, cercamento é cercar mesmo, a palavra. Então, expulsa, toda uma ideia de expulsar os camponeses do campo para fazer essa mão de obra. Vai existir essa mão de obra desempregada nas cidades de Londres, famigeradas, que vão aceitar as condições degradantes do início da Revolução Industrial, em fábricas em condições aviltantes, sem nem ter um espaço para ventilação, sem não ter horário de almoço, sem nada. Você vai aceitar tudo isso, como diz o outro, uma meia dúzia de batata, trabalhar 16 horas para troco de comida, como diz o outro. E o cercamento, que é cercar mesmo, grandes fazendas cercadas com criações de ovelha para matéria-prima, a lã. Tem que ter também matéria-prima para produzir a Revolução Industrial. E o tecido foi o principal produto, o início na Revolução Industrial. Depois expande, expande para outras matérias, para outros produtos. Mas o principal produto, tecido. O início, produções têxteis da Revolução Industrial. O professor Roberto explicou, existiam pequenos proprietários, esses camponeses que vão ser expulsos da sua região, que viviam tinham uma agricultura para o seu sustento próprio. Com a permissão do governo, eles foram retirados de suas terras, vão ser expulsos, dando lugar a grandes propriedades. Então, expulso de várias maneiras, tá? Não é só expulsar. Eu sou um grande fazendeiro, eu tenho bala na agulha, desculpe a expressão mais brasileirada, como diz o outro. Mas eu sou um grande fazendeiro. Tem como diz o outro, 2 micro agricultor me enchendo o saco ali que eu quero criar, eu quero anexar minhas fazendas. O que eu faço?
Ah, eu boicoto a estrada. Eu mando ali o jagunço ali dar uma assustadinha ali, como diz o outro ali de vez em quando. Ah, pessoal, a gente sabe muito bem como é que faz para vocês tirar, né, um agricultor da sua terra. Tem várias maneiras, né? É na base da persuasão, na base da ameaça, existem milhares, não é só chegar e expulsar. Tem também, mas não precisa. Existem várias maneiras, né? Corta ali joga ali solta umas ovelhinhas ali na agricultura do cara, destrói a agricultura, o cara não tem como pagar, né? Aí o cara chega assim, tá endividado, ela fala, não, eu te ajudo, oh, eu vi que você perdeu tua lavoura, que pena, foi difícil, né? Olha, acontece, esses animais da noite, eles são terríveis. Eu posso te ajudar? Eu compro a tua terrinha. Pronto, expulsou o cara. Iluminismo e Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário de grandes proporções que se espalhou na França e aconteceu entre 1789 e 1799, inspirado nas ideias do iluminismo, motivada pela situação da crise que a França vivia no século XVIII. Causou também profundas transformações que marcou a queda do absolutismo na Europa. A Revolução Francesa, também inspirada nas ideias iluministas, no século XIX, os iluministas defendiam ideias de liberdade e constitucionalismo. Eram fortes defensores da separação entre igreja e Estado, enfim, é uma ideia de revolução, de transformação. Aqui uma imagem dos valores da Constituição de 1800, mostrando o lema liberdade, igualdade, fraternidade, o lema das ideias iluministas. Olha que bacana esse desenho, acho muito bonito ele. Também representa, é de 1800, hein, galera? Né? 17 para 18 ali, ó. 18 para 19. Igualdade, justiça, liberdade, fraternidade, os lemas do iluminismo. Fechamos com vocês, século XVIII e XIX, Revolução Industrial, liberalismo, Revolução Francesa e o iluminismo. Espero que vocês tenham curtido aí. Umas aulas que eu tô e aprendendo bastante nessa aula, como eu tô aprendendo um pouquinho com vocês aí, porque poxa, eu também me divirto muito nas minhas aulas, viu? Até a próxima, galera. Como sempre, foco nos estudos. Força, fé no coração. Valeu!